Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde ou boa noite, para quem se encontra do outro lado da telinha. Tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam bem aí, do outro lado da telinha, né? Em suas poltronas, em seu lar ou em seu escritório. E vamos iniciar aqui mais um vídeo, né? Agora, nesse canal, né? Hoje o tema vai ser um tema bem interessante, né? Sobre o tema aqui escolhido, né? Vamos lá. O tema não é o tema que está na tardinha embaixo do vídeo, né? Porque esse vídeo já foi feito. Ficou a legenda embaixo, né? Do vídeo anterior. Então, o tema de hoje será, né? O tema será o que é a grande tribulação e o Armagedon, né? O que é a grande tribulação e o Armagedon aqui, né? Terá sido em vão que tantas coisas sofremos hoje nesse sistema de coisas? Será em vão que tantas coisas sofremos hoje em dia? Será por acaso que o ser humano sofre hoje? Por que Deus permite o sofrimento da humanidade hoje? Deus, o Criador, Yahvé, não é um Deus sádico que adora ver as pessoas sofrerem, né? Mas existem aqueles que distorcem o verdadeiro sentido do que realmente é o Criador e qual o desejo dele realmente verdadeiro, na verdade, para a humanidade, né? Como algumas citações aqui, né? Tanto no livro de Jó, também, né? Como também naquela passagem de Jesus Cristo no ermo, né? Por 40 dias e 40 noites, né? Que ele foi tentado. E aquele anjo, né? Rebelado, né? Satanás lhe ofereceu os reinos da terra, né? Para ele, né? Tudo te darei se tu prostrares e me fizeres atos de adoração. Né? E hoje o que a gente vê? Artistas, né? Se pactuando, né? Com ofertas e sacrifícios, até mesmo de sangue, para poder obter o que? Fortuna, fama, glória. Mas tem relatos na história em que muitos desses artistas, celebridades, que fizeram pactos, se pactuaram, né? Venceu o prazo do contrato deles com a criatura. Né? Eles tiveram que pagar com a própria vida e a própria alma por tudo aquilo que receberam, né? Como o caso de Robert Johnson também, né? O pai, o avô do blues, né? Lendário Robert Johnson, né? Inclusive, se vocês forem pesquisar a história de Robert Johnson aí, vocês podem encontrar, né? Um relato de que ele foi até uma encruzilhada e fez um pacto ali para se tornar famoso, né? Aproveitar todo esse talento que ele tinha para externalizar e se tornar famoso, né? Tudo aquilo que aquele talento que ele tinha, né? Para a música, para blues, né? Tanto que meu irmão até tem ainda um compacto, né? Um disco compacto, né? Um disco duplo dele com várias músicas, né? Dele, todas contidas naquele compacto do álbum duplo dele, né? Do Robert Johnson. Então, qual o propósito aqui da grande tribulação para a humanidade? Será que o dia do Armagedon, será que é um desastre nuclear? Né? Será que é só uma batalha entre as nações, entre os reinos da humanidade, os governos? Será que é isso? O Armagedon? Como o cinema e as mídias vendem essa ideia? Será que se resume a isso mesmo? Na realidade, é um acerto de contas do Criador com a humanidade e os reinos da Terra, e as nações aqui na Terra, os governos humanos, sobre o domínio injusto do homem sobre o próprio homem. Durante todo o percurso da história, não temos visto injustiça, derramamento de sangue, subornos, escravidão. Não temos visto isso durante toda a história da humanidade, o percurso da humanidade? O Criador deu, sim, um livre-arbítrio para a humanidade, escolher em que caminho ela quer trilhar. Deus não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Mas a maioria, ela quer e deseja possuir tudo que há nesse mundo, a riqueza, bens, materiais. Né? Você acha mesmo que uma pessoa pode vencer nesse mundo sem se vender?
É possível pessoas terem sucesso, fama e fortuna assim, de uma hora para outra, sem oferecer algo em troca? É possível isso? Uma pessoa que sai de um gueto, de repente, de um lugar periférico, né, ou de uma favela, para vencer na vida e ganhar muito dinheiro assim, de uma hora para outra, sem haver tido algum contrato de risco com o sistema para conseguir chegar onde quer? Nada é por acaso. No reino, no mundo espiritual, não há coincidências. Tudo existe, né? Sim, um contrato espiritual, não só no mundo físico, como também espiritual, sobre cada alma aqui nessa terra, não é verdade? Então, na grande tribulação aqui, né, seria o tempo mais difícil da história da humanidade, qual a humanidade jamais viu, testemunhou na história, essa geração hoje. Então, de acordo com a profecia bíblica aqui, os últimos dias, né, começou em 1914, né, assim que rompeu a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra da Humanidade, em 1914, né, na verdade. Jesus, ele foi entronizado, né, subiu ao céu, foi entronizado rei, ao lado do Pai, né, e desceu a criatura aqui para baixo, né, para influenciar todas as ações humanas, as revoluções, as narrativas, as dialéticas, né, da humanidade, influenciar as ações humanas, influenciar a economia, a balança da criatura. Vocês percebem como tudo está ficando cada dia mais caro e inacessível para as pessoas? Em uma crise invisível que você não vê, não enxerga, mas você sente no seu bolso, que você não tem mais capacidade de comprar tal coisa, né? Alimento para a sua família, alimento que você gostaria de comprar e não pode mais comprar, porque o seu dinheiro está se encurtando a cada mês, a cada dia que passa. Você está ficando cada dia mais pobre. Já percebeu isso? Mas as pessoas fingem, tá tudo bem, tá tudo normal, o IBGE disse que a estatística está correta, né? É uma crise artificial invisível que as pessoas não conseguem enxergar, mas elas sentem que é alguma coisa errada. Porque a cadeia de abastecimento está sendo, né, rompida, né? A cadeia de abastecimento de alimentos, né, petróleo, né, a balança do sistema, né, da criatura está, né, como que pendendo para um lado mais do que o outro, né? Porque a criatura, ele conhece, ele sabe, né? Ele pode intervir nos acontecimentos mundiais, como também nas ações humanas, para dar mais tempo para a humanidade sofrer um pouco mais. Não é assim? Ou pelejar ainda mais, né? Para levar até o limite da sobrevivência dos seres humanos nessa terra. Né? E o quanto as pessoas podem se manter leais e o quanto elas podem se corromper ainda mais. Não é assim? Então, como diz aqui, né? Que a tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio da criação e até agora, nem ocorrerá de novo. Né? Como dizem com os textos de 2 Timóteo 3:1 e Daniel 12:4. Aqui, né? Então, haveria a queda das religiões da humanidade, em que as religiões da humanidade, né, aquela organização, né, se voltaria contra as religiões falsas da humanidade, que estão corrompendo e distorcendo a crença, distorcendo a verdade das Escrituras e do verdadeiro propósito do Criador para a Terra. Né? E para a humanidade, aqueles que o amam e o servem. Né? Então, aí, ataque religião verdadeira aqui, né? Numa visão do profeta Ezequiel, viu um grupo de nações descrito como Gog, na terra de Magog. Ele ia tentar destruir os que praticam a religião verdadeira. Não é verdade? Mas o Criador irá protegê-los, os verdadeiros adoradores, e não deixar que nem um fio de cabelo deles seja atingido, sejam destruídos. Né? Então, nesse momento, né, haveria um julgamento justo do Criador com a Terra, né, e uma purificação da Terra, né, de toda a influência e a opressão espiritual iníqua e do homem sobre o próprio homem. Né? Então, as pessoas seriam avisadas, né, aqui, né, sobre esse acontecimento. Né? E haveria separação das ovelhas e cabritos aqui, segundo essa leitura, né, e essa pesquisa que feita aqui, né? Ajuntando para a terra aqui, né, os escolhidos para reinar com ele
e serem fiéis até o fim. Então, muitos aqui na internet, nas redes sociais, muitos iriam desmentir e usar falso testemunho, né, para distorcer a verdade. Muitos, né? E vemos isso, né, toda hora, né, nas redes sociais, no YouTube, né, pessoas distorcendo a verdade, né, blasfemando, né. Então, vemos aqui que Armagedon é a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, né, chamada de o dia de Yahvé, né, em que ele iria destruir e julgar, né, os governos humanos, que são seus inimigos, né, inimigos, né, do bem, né, e todo o sistema político mundial também, que é simbolizado aqui também. Nós não vemos hoje em dia escândalos e mais escândalos de corrupção no país, né, um atrás do outro, e nada acontece, né, continuam exatamente onde estão, né, como temos visto desde então, há muito tempo, né. Então, Satanás e os demônios irão ser presos por 1000 anos, né? Um anjo muito poderoso lá lançá-los no lago de fogo. Satanás e seus demônios no abismo, né? No abismo, né? E estará numa condição de inatividade parecida com a morte nesse período, né? Então, como se tivesse uma prisão, né? E não conseguiria influenciar a humanidade novamente, né, durante esse período de 1000 anos, né? Então, o governo dele irá reinar por 1000 anos, né? Então, após 1000 anos, será liberto novamente para uma nova tentativa de desencaminhar as pessoas. Após esse período, né? Como diz aqui, né? As pessoas vão poder ver o começo do governo de Jesus aqui, na Terra, né? Portanto, aqueles que viverem haverão de testemunhar isso, né? Após, né, o Armagedon, né? Então, e após a grande tribulação, né? E a destruição, né, daqueles que estão arruinando a Terra, né? Arruinando a Terra e também causando sofrimento, né, uns aos outros, né, na Terra, né, segundo a pesquisa aqui, a leitura, né. Muito bem, legítimas. Então, tem aqui mais uma matéria, né, a segunda matéria do dia, né, sobre a prisão do dinheiro, né, como a escassez monetária limita o potencial humano. O que nós vemos? Inclusive tem até uma gravura, né, no celular, uma pessoa no meio de um supermercado e aquela legenda em cima, né? Será que as coisas aumentaram de preço ou será que eu que estou ficando sem dinheiro? Ou será que eu que estou lisa, sem dinheiro, né? Eu acho que, né, são ambos os fatores aí, né, que geram esse desequilíbrio, né? Nós que estamos ficando cada dia mais pobres, sem dinheiro, sem condições de sobreviver, onde o sistema está sendo reconfigurado, né, desestruturado, né, para dar início, né, a um sistema governado, né, através de um sistema único econômico, né, de controle monetário, né, através da inteligência artificial, né. Então, essa matéria aqui de Renato Cunha, 17 de agosto de 2026, né, que diz, né, imagine a civilização na qual quase tudo que a pessoa precisa para viver tem preço. A casa precisa ser comprada ou paga em aluguel. Quanta gente vive de aluguel hoje em dia, né? Então, a comida e a água custa dinheiro. A energia elétrica custa dinheiro. Transporte custa dinheiro. E educação custa dinheiro. Então, o tratamento médico custa dinheiro também, né? E o acesso à tecnologia custa dinheiro, né? Então, até viajar depende de quanto dinheiro uma pessoa pode ou tem para gastar. Como é bom viajar, né? Será que nós que somos considerados do socialismo, temos essa possibilidade de poder viajar sempre que puder, que quiser,
sempre que queremos? Olha, há um bom tempo que eu não sei nem o que é praia, muito menos o que é viajar por conta própria. Só ia viajar quando eu ia fazer trabalho com buffet, né? Em regiões mais distantes da capital paulista, né? Interior, né? E a trabalho apenas, né? Raramente eu desfruto desse luxo. Em uma sociedade assim, existe uma pergunta que raramente fazemos: quanto do potencial humano permanece inexplorado simplesmente porque não existe dinheiro suficiente para colocar em prática? Então, essa é uma das questões centrais por trás da crítica ao sistema econômico apresentada nesta matéria. Então, segundo essa visão aqui, dinheiro não é apenas um meio de troca, ele se transforma no mecanismo de que determina quem pode construir, pesquisar, inventar, viajar, estudar, empreender, ou simplesmente ter tempo para desenvolver seus próprios talentos. Muito interessante isso. Então, a consciência que seria uma sociedade na qual a capacidade de realização de um indivíduo fica frequentemente condicionada à sua capacidade financeira. Então, o ser humano é a única espécie sobre a face da Terra que precisa de dinheiro para sobreviver. E a única espécie da galáxia também. Então, conforme vemos aqui, o limite em que o dinheiro impõe ao potencial humano. Então, uma pessoa pode ter uma ideia revolucionária, mas precisa de um laboratório. O inventor pode imaginar uma tecnologia revolucionária, capaz de transformar determinado setor, mas precisa de capital para construir o primeiro protótipo. Um cientista pode ter uma hipótese extraordinária, mas precisa de um financiamento para realizar a pesquisa. Um cineasta pode ter um roteiro espetacular, mas precisa pagar atores, equipamentos, estúdios de computação de pós-graduação, de pós-produção, Então, até mesmo na atual revolução da inteligência artificial, encontramos esse limite, pois gerar um filme ou utilizar outros recursos de IA esbarra na limitação dos créditos da computação. Então, a tecnologia está disponível, mas o recurso computacional é que tem um preço. Será que na cidade de 15 minutos, lá na frente, como é o ideal do Klaus Schwab, a ideia distópica de Klaus Schwab, nos próximos anos, de 2030 à frente, será que será assim? Hoje, eu já vivo numa cidade de 15 minutos, aqui na minha periferia, onde eu moro. Vou até lá, numa lojinha de R$2, compro o que tem de mais barato para mim, para minha casa. Leite, o pão, ou algo assim mais barato, mais em conta. Vou e volto em 15 minutos. Nós já vivemos nessas limitações, já vivemos em limitação das nossas capacidades físicas e também de capacidade intelectual, E esse pequeno exemplo aqui, revela uma questão muito maior, mesmo quando a humanidade desenvolve tecnologias capazes de ampliar enormemente sua capacidade de criativa, o acesso a elas continua condicionado pelo dinheiro. Tudo é movido através do dinheiro. Então, dinheiro, escassez e concentração de riqueza. Então, na visão apresentada pelas fontes taijetianas aqui, como diz essa pesquisa, quem possui o capital pode adquirir propriedades, como diz aqui, Quem possui o capital pode financiar empresas, pode comprar tecnologia, pode comprar a grande mídia, pode contratar especialistas, e também investir em pesquisas, entre outras coisas também envolvidas. Muito interessante. Então, quem controla o dinheiro, controla o acesso também, E entra a dimensão política na questão, De acordo com vários pesquisadores de sites alternativos aqui, estruturas financeiras não funcionariam isoladamente. Elas estariam conectadas a uma rede mais ampla de instituições políticas, corporativas e sociedades secretas, frequentemente associadas aqueles que estão atrás das cortinas. Hoje a gente viu no começo desse ano, Trump realizou uma batida em países ditos como comunistas, como Cuba, Venezuela, enfim,
entre outros países aí, né, da América Latina, né? E mesmo prendendo esses agentes, né, esses representantes estadistas de cada país, toda estrutura corrupta permanece ali. Você pode prender né, um representante de um crime organizado num país, mas daqui a pouco já elegem outro novo para ocupar o lugar. Então toda estrutura permanece ali, corrompida e corrompendo outros também. Não é verdade, Leis? Então, por mais que os governos e instituições tentem sanar os problemas da sociedade, eles não conseguem. Jamais. Né? Algo que o Criador e seu Filho prometem, né, no futuro próximo. Não é mesmo, gente? Então, vemos aqui, né? A consequência seria uma sociedade na qual uma quantidade enorme de potencial humano permanece condicionada por uma variável externa, a capacidade de pagar. Não é mesmo? Muito bem. Posso fazer esse resumo dessa matéria muito interessante, impactante, né? E mais esse vídeo. Deixo com vocês mais essa análise e essa reflexão em mais um. Sobrevivendo às ilusões fabricadas. E até a próxima.